A atriz brasileira Maria Gladys, de 85 anos, enfrentou dificuldades financeiras e foi encontrada desorientada em Santa Rita do Jacutinga, Minas Gerais. Sua filha, Maria Teresa, relatou que a mãe estava sem dinheiro e sem meios para retornar ao Rio de Janeiro, solicitando ajuda pública para custear a viagem. Só que a neta da atriz é ninguém menos que a nova queridinha dos filmes de terror em Hollywood, Mia Goth. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Vou colocar a Dai aqui na tela. Dai, eu vou admitir pra você que eu não estou muito inteirada dessa história. Você me explica o que tá rolando? Claro, Sophie. Vamos começar realmente, né, pelo começo, gente. Desculpa aí. Porque a Maria Gladys é uma atriz consagrada. Ela participou de várias novelas na Globo. É uma senhora que hoje está com 85 anos, mas ela tem um trabalho consolidado, tem uma carreira consolidada e ela, de fato, era reconhecida pelo seu talento. A questão é que agora, né, após a aposentadoria, vou só falar algumas novelas que a Gladys passou, tá? A primeira versão do Vale Tudo, que agora inclusive teve um remake, né, que está no ar. Ela também participou daquele beijo, inclusive eu devo admitir que eu gostava muito do personagem dela, uma vampira naquele beijo, aquela novela do que aconteceu aí. E o da Furacão, ela também participou, dentre outros trabalhos aí que ela participou, como Mentira da Mira, que foi um trabalho mais recente desse filme. A questão é que ela morava no Rio de Janeiro e ela não teria aí condições de continuar no Rio de Janeiro. Recentemente, ela já tinha passado por uma complicação, ela saiu de casa, a filha não sabia onde ela estava, anunciou, inclusive, que ela estava desaparecida. Ela foi encontrada por uma pessoa que a reconheceu, uma fã, e aí conseguiu voltar para casa, só que em outro momento ela resolveu também que o custo de vida no Rio de Janeiro estava muito alto e que ela iria morar em Minas Gerais. E ela foi para Minas Gerais. E ela, inclusive, chegou a dizer que iria para Minas Gerais para diminuir esse custo de vida. Detalhe é que, quando ela chega em Minas Gerais, ela disse que não tinha mais condições de continuar em Minas Gerais porque ela não tinha dinheiro. Como se ela não tivesse calculado ali o valor para a viagem, algo do tipo. No entanto, ela estava muito desorientada, demais. Primeiro, eu vou te pedir, Sofia, para colocar a primeira matéria que já fala dessa saída dela de casa, em que a filha dela entrou nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar a mãe, porque ela já estava desaparecida, que já era um indício de uma situação ali mais perturbadora, mais conflitante dentro da família, e talvez aí um descaso, um abandono para com ela, né, que é uma pessoa já de 85 anos e que talvez precisasse mais de cuidados. Isso, mais ou menos 3 meses que aconteceu esse desaparecimento. Vou te pedir para colocar na tela, por favor, Sofia. A filha da atriz brasileira Maria Gladys usou as redes sociais para relatar o desaparecimento da mãe nessa quarta-feira. Maria Tereza Mello disse que entrou em pânico depois de não encontrar Gladys na casa onde ela mora, em Copacabana. Ela tem 85 anos. Horas depois, Maria Tereza voltou às redes sociais para contar que havia localizado a mãe. O curioso é que Gladys foi achada por uma usuária do X. A moça escreveu: "Eu e a avó da atriz americana Mia Goth", na legenda de uma foto com a Maria. Aí, uma outra internauta pediu: "Bom, avisa a família porque ela está desaparecida". A Maria Gladys iniciou a TV em 1979, participando de obras de sucesso como O Grande Sertão Veredas, Top Model, Delegacia de Mulheres, Fera Ferida, As Noivas de Copacabana e O do Furacão, todas na Globo. Pois é, isso já é o estado de alerta, né? E depois disso, ela ainda foi para Minas Gerais. Eu não vou trazer aqui o vídeo, gente, em que ela parece bastante debilitada. A gente não vai mostrar o áudio do vídeo. E a pessoa que fez a gravação em Minas Gerais fala: olha, ela está aqui em Minas Gerais, ela está em situação de vulnerabilidade, ela não sabe onde vai dormir, muito nessa linha. Eu vou te pedir, Sofia, para colocar o vídeo do UOL, sem áudio mesmo, a gente pode falar por cima dele, porque foi nessa situação que essa atriz consagrada, que já vem aí com uma carreira consolidada, mais de 40 anos de atuação, foi encontrada, né?
visivelmente abatida, visivelmente ela estava desorientada, foi encontrada sozinha e sem ter onde morar, detalhe, sem ter onde morar nessa cidade de Santa Rita, em Minas Gerais. A filha, né, Maria Tereza, falou que teria a intenção de fazer com que ela voltasse para o Rio de Janeiro, mas ela não tinha como voltar, ela estava sem dinheiro naquele momento. Em detalhe, tá? Ela fala sobre a questão financeira. Tanto ela quanto a irmã não tinham condições de levar a filha de novo, ou a mãe, perdão, para o Rio de Janeiro. Tem um caso que é interessante, porque aí entra que a Maria Tereza ela acusa também a filha, né, perdão, a irmã, mas ela acusa a neta de ter abandonado a filha, porque a Mia Goff, ela de fato é brasileira, gente, eu esqueci a segunda nacionalidade dela, britânica, brasileira britânica, e ela é neta da Maria, e ela inclusive fala sobre isso em várias entrevistas. Ela foi criada pela avó em mais ou menos da sua fase inicial da primeira infância até os 5 anos, inclusive para quem não conhece a Maria, para quem não conhece a Mia Goff, a gente vai trazer um trecho em que ela fala sobre se tornar, né, o primeiro filme de terror que ela assistiu, que foi aqui no Brasil, que foi Na Cama da Mãe, e ela se torna hoje ela é uma das principais atrizes, né, do cinema de Hollywood, de filmes de terror. Então, e toda vez que ela é questionada sobre por que ela está no cinema, por que ela está no teatro, ela fala sobre a influência da avó, da relação, da referência da avó. Inclusive, o pessoal lembrou aqui que ela virou meme, né? Porque uma das marcas de perfumaria aqui brasileira até contratou recentemente a Maria Gleides para fazer uma publicidade com o meme da neta, que quando ela foi questionada sobre a avó, ela fala: eu tenho muita saudade da minha avó, eu tenho saudade do Brasil, eu tenho saudade sabe, ela fala das saudades que ela possui. Mas aí é o questionamento, ela tem saudades e a ligação, e saber como a avó está. A partir disso, né, desse momento de vulnerabilidade da avó, muita gente começou a questionar dessa relação que ela dizia ter, né, com essa avó. E aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer uma coisa. Justamente o vídeo que essa atriz, que é muito famosa e hoje é uma das queridinhas do cinema hollywoodiano para filmes de terror, olha o que ela fala sobre a avó, o cuidado ali, que é uma dinâmica que a gente entende que tem um carinho, porque ela lembra o primeiro filme de terror que ela assistiu, aonde ela assistiu. What is the first scary movie you remember watching in your life? I think it was Chucky. It's about 4 years old. Oh, I watched it in Brazil, actually. Really? Yeah, I did watch it in Brazil, and I would watch all of these movies on my grandma's bed, and I remember Chucky being one of the first ones, and it was just terrifying. And I've never seen it since, and I don't know if I ever will, because I just have such a warm memory of it in a way, just being very scared as a little kid, and Chucky's little knife. And hope you know your Brazilian fans love your work very much, so it's A ideia é muito boa, né? E aí o resumo, para quem não acompanhou a legenda, é o seguinte: a jornalista pergunta onde ela assistiu o primeiro filme de terror, e ela fala que foi no Brasil, com mais ou menos ali 4 anos, na cama da avó, e ela tem essa lembrança vívida. E só uma coisa, Sofia, um dos filmes, né, da trilogia que a Mia Goth participou, deixa eu só pegar aqui o valor exatamente, porque foram alguns milhões, só um dos filmes que ela participou recentemente. E a gente sabe que Hollywood paga bem. Pronto, a trilogia de West acumulou aproximadamente 45 milhões de dólares em bilheteria. A gente sabe que os atores e as atrizes são muito bem remunerados, os atores, logicamente, melhor remunerados que as atrizes, ainda tem essa discrepância, mas é uma atriz que hoje está consagrada no cinema hollywoodiano, logicamente no cinema mundial. E aí, a partir das imagens que circularam da Maria Gladys, da informação que a filha dela passou, que não tinha dinheiro para levar de volta a mãe para o Rio de Janeiro, algumas especulações começaram a surgir, e aí houve essa provocação partindo da filha Tereza, que era: olha, abandonaram a minha mãe, abandonaram todo mundo, a gente não tem condições de cuidar dela, e ela foi lá deixada de lado.
Inclusive, tem um áudio que circula também da Maria Gladys, que é o seguinte: ela fala, ela diz que tudo isso é uma. Que ela chama ela diz que que viveu um abandono, ela diz que não está maluca, o termo realmente que ela fala, ela relata que houve ali um abuso financeiro, ela dá um indício, perdão, ela não relata, ela dá um indício de um abuso financeiro, que houve ali uma violência patrimonial, e a partir de todo esse escândalo que acontece, inclusive na última entrevista que a Maria Gladys ela diz que isso é um escândalo. É a frase que ela utiliza, isso é um escândalo. Mas aí a atriz, né, a neta dela, resolve pagar uma passagem para que ela vá para o Reino Unido, para a Inglaterra, ficar, né, com a sua outra filha, e aí, né, fazer um processo de reencontro familiar, de cuidado. Não sei se ela vai seguir alguma ideia de tratamento, se vai morar de fato em Londres, mas pelo menos minimamente foi resolvido um problema que era o descaso, o abandono de uma pessoa que já está na terceira idade, 85 anos, e que não tinha sequer onde morar, depois de uma vida toda dedicada às artes, tendo uma família que aparentemente alguém ainda teria condições financeiras de arcar e cuidar da saúde, né, dessa vida. É isso, Sofia. Você não conhecia nada, mas é mais um daqueles casos que a gente, infelizmente, acompanha, né? De quando uma pessoa fica idosa, muitas vezes é deixada de lado, quando o dinheiro acaba, ou quando não existe uma boa gestão desse dinheiro. Vale lembrar também que no Brasil a gente não tem um cuidado, né, para investimentos financeiros. A família, a filha Teresa da Maria Gladys, ela fala que a mãe gastou torrou todo o dinheiro. É necessário se investigar a fundo. Lógico que isso é uma questão delicada, uma questão de família, vão ter cenas dos próximos capítulos, mas ela teve uma carreira muito longa na televisão, no teatro, então certamente não foi pouco o valor que ela recebeu, e não foi pouco o valor que ela também, o custo de vida, né, de uma artista no Rio de Janeiro também leva. Então, é entender onde esse dinheiro foi parar e como ela vai conseguir agora se manter, porque certamente também não vai ser fácil para ela. Pois é, Dai. Para mim, isso aí é só mais um exemplo de coisas que a gente já está acostumado a ver, que é. Vou até colocar aqui o superchat que o Mochila de Criança falou: o capitalismo e o descaso com os idosos dá nisso. Exato, a gente vive num sistema no qual a pessoa ela só é útil, só tem valor a partir do que ela consome e do que ela produz. Verdade é isso. Se você não está consumindo e não está produzindo, você não tem valor. Então, não é raro esse tipo de situação de idosos abandonados e tudo mais. Então não me surpreende. Não me surpreende, inclusive o fato também de ser uma artista que global, etc, etc, também não é novidade. A gente tá, não muito tempo atrás, a gente tava falando lá do faltou o nome do ator, mas o que fazia o Beisola na Grande Família. Beisola, Você não lembra o sim. nome do autor, do ator. Vou procurar aqui agora. É, Marcos Oliveira. Marcos Marcos Oliveira, Oliveira. exato. Que também estava com uma situação econômica complicada, que o pessoal acha, não, porque a pessoa é famosa significa que ela tá super rica para o resto da vida. Nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. Aí, só uma coisa, Sofia, me desculpe interromper, mas uma notícia feliz sobre o Marcos Oliveira, inclusive, que eu vi esse final de semana, foi que ele recebeu uma casa lá no Retiro dos Artistas, doada por Marieta Severo, então ele vai conseguir ficar lá de forma tranquila, porque ele estava naquele imbróglio, né, de receber doações para pagar um aluguel de um apartamento que não era mais dele, então ele vai poder ficar um pouco mais tranquilo, né, no Retiro dos Artistas e, com fruto do seu trabalho, se manter. É um ponto positivo, né, de um outro caso que a gente já falou aqui, mas é exatamente isso. Retiro dos Artistas, ele acaba sendo um dos lugares importantes para justamente os artistas que doaram sua vida inteira à arte e que muitas vezes, justamente pelo próprio capitalismo, por escolhas, investimentos,
E nesse caso, a Gladys ela fala que a filha tinha acesso à sua conta, ela chega a falar que não, deixa entender que a filha deixou ela viajar sabendo que não tinha dinheiro na conta. Então, podem ter muitas outras questões aí embutidas que a família realmente precisa resolver ainda, infelizmente. Daí eu acho que eu não vou falar nada porque eu não posso provar nada, né? Então, isso aí é algo que ainda vai ter que se checar e se resolver. Também não seria novidade, sabe? Isso é outra coisa que é comum com idosos ser alvo de abuso, de assédio, seja por familiares, seja em retiros, etc. Isso também não seria uma novidade. Mas, enfim, a nossa sociedade precisa ainda muito aprender a como lidar com os idosos. A verdade é essa. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.